A imagem que vejo que no Evangelho de hoje Jesus quis colocar em evidência é a imagem da nossa vida como uma casa. E emerge essa pergunta de Jesus: sobre quais fundamentos nós construímos a nossa existência? A nossa casa, ela é edificada sobre a areia ou sobre a rocha? Quais são os bens mais preciosos que nós temos? Qual é o bem supremo da nossa vida? Da resposta a essas perguntas dependerá muito de como nós reagiremos aos grandes desafios da vida. Na primeira leitura e no Salmo, nós vemos o povo de Deus em grande desolação. O povo perde aquilo que talvez ele considerasse os seus bens mais preciosos: a terra prometida, porque o povo é deportado, e o templo, que é destruído. E todos os tesouros do templo do Senhor são levados para a Babilônia. No país fica somente a população mais pobre. Por isso no Salmo nós rezamos: invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Nessa situação de pobreza a qual o povo de Deus é reduzido e que muitas vezes também a gente se sente na nossa vida, se não necessariamente a pobreza material, mas muitas vezes a pobreza espiritual, a gente lembra de São Lourenço, mártir dos primeiros séculos da igreja, quando os seus perseguidores lhe pedem para lhe entregar os tesouros da igreja, ele leva os seus perseguidores até os pobres e diz: aqui estão os tesouros da igreja. Santa Teresinha, ela dizia que uma grande pobreza espiritual, quando a gente aceita bem, ela é um grande tesouro na nossa vida. E no livro Irmão de Assis, que nos fala da vida de São Francisco de Assis, a gente lê que da pobreza muitas vezes Deus nos conduz para a fraternidade. Diz o livro: assim se começava a dar o grande salto, da pobreza à fraternidade, onde os membros de uma comunidade, a gente poderia também dizer de uma família, são autossuficientes em tudo e não têm necessidades. A fraternidade é difícil, quase impossível, mas que os valores é a vida mesma que abre as vias para a fraternidade. Quando surge uma necessidade, abre-se o espaço para ajudar os outros. A pobreza cria necessidades e as necessidades abrem os irmãos uns aos outros. Deixemos que as experiências de pobreza que a gente vai vivendo na nossa vida, às vezes pode ser a pobreza material, às vezes a pobreza espiritual, deixemos que a partir disso, às vezes até das experiências de despojamento que a gente vai vivendo na nossa vida, Deus nos leve a uma experiência de uma união mais profunda com Ele, descobrindo nele o bem supremo e o valor absoluto da nossa vida, e também uma experiência de maior de fraternidade, de uma pobreza que nos faz ter mais consciência das nossas necessidades e das necessidades dos nossos irmãos, e assim nos abre a partilha e a fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.